Diz o versículo 14 do Apocalipse que a besta que emerge da terra manda que os que habitam sobre a terra façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Observem bem como é que foi criada uma imagem da besta. Numa assembleia de ministros evangélicos ou protestantes na cidade de Nova York, foi organizada a Federação Nacional das Igrejas. Isto foi seguido pela formação de federações estaduais e federações locais através de todo o país. Depois, numa assembleia da organização em Washington, era feito um apelo para a concentração de esforços da extirpação dos males sociais, na purificação dos centros de vícios, de corrupção, na promoção da temperança, na moralidade geral, na observância do domingo. Na reunião final da conferência, o bispo Hendricks, da Igreja Episcopal, falou da nação como constituindo o último produto da Igreja do Cristo, como sendo o primeiro cidadão da humanidade, e concluiu, abre aspas, Jesus não é um salvador estranho ao mundo, implicando uma separação dele, mas o salvador do mundo. E o reino de Deus deve vir pelos pacíficos processos da justiça cívica. Fecha aspas. Ao terminar esta convenção, encontrava-se completamente constituída a federação, pronta a começar suas atividades dos negócios da Igreja e do Estado interligados. Perceberam bem? Abrangia, segundo as declarações oficiais, 30 denominações, 18 milhões de membros em comunhão com a Igreja, representando um séquito geral de 50 milhões de adeptos. O objetivo de suas operações pode-se ver pela seguinte declaração oficial que temos de considerar do plano da federação. Abre aspas. Assegurar às igrejas de Cristo Jesus uma ampla influência combinada em todos os assuntos que afetam a moral e a condição social do povo, de modo a promover a aplicação da lei de Jesus em todas as relações da vida humana. O poder da federação eclesiástica se fará, portanto, sentir em todos os assuntos que afetam a moral e a condição social do povo, em todas as relações da vida humana. Fecha aspas. O que equivale a dizer que se fará sentir em tudo, em toda parte, sempre a religião ligada ao Estado. A primeira sessão dessa federação famosa, que recebeu o nome de Concílio Federal das Igrejas de Cristo Jesus na América, foi realizada em Filadélfia. Este movimento deu atenção a assuntos como estes: Dia Semanal de Instrução em Religião, cooperação nas missões estrangeiras, federações estaduais, federações municipais, a Igreja e o imigrante, a Igreja e a indústria moderna, a Igreja e a temperança, a observância do domingo, a vida familiar, a Igreja e as relações internacionais. Quando foi tratado o tópico da observância do domingo, aconteceu um incidente inesperado e levantou o véu daquela fraternidade exterior e revelou que residia um espírito diferente no santuário interior do movimento, porque provou que a teoria da unidade federal era fraca demais para suportar o esforço da execução. Isso é muito importante, prestem atenção.
uma comissão nomeada para apresentar ao concílio resoluções sobre a observância do domingo, apresentou o seguinte: primeiro, é convicção do concílio que se deva dar uma nova e mais forte ênfase no púlpito, na escola dominical e em casa, à observância do primeiro dia da semana como dia sagrado, do lar, dia de repouso para todo homem, mulher ou criança. Segundo, todas as transgressões dos requisitos de santidade do dia do Senhor devem ser rigorosamente combatidas pela imprensa, associações, alianças do dia do Senhor e por uma legislação tal que proteja e preserve este baluarte da cristandade americana. Terceiro, nos alegramos na perspectiva da unidade de ação entre as várias organizações que lutam na América pela preservação do dia do Senhor como dia de repouso e de culto. Até aí, nada demais, não é? Mas acontece que os batistas do sétimo dia não podiam subscrever semelhante declaração, porque, na verdade, os batistas do sétimo dia estavam e ainda estão com a razão até hoje. O que é que ficou provado? A defesa da liberdade religiosa na federação não teve resultado prático. O sentimento desse concílio se opunha fortemente à resolução, e nos discursos feitos contra ela fazia-se particular referência aos observadores do sábado do sétimo dia, como constituindo uma classe de pessoas a cuja atitude o concílio não devia dar aparência de apoio. A resolução foi perdida por um voto decisivo. Este incidente, que entrou inesperadamente nas atas da conferência, revelou claramente o fato de que esta grande federação de igrejas está pronta a forçar a minoria religiosa em assuntos de ensino e prática de religião. E assim acontece não por qualquer propósito ou desejo da parte dos seus membros de serem intolerantes uns para com os outros, mas porque a intolerância é inerente à própria natureza do movimento que iniciaram. Eles são congenitamente intolerantes e não sabem. Alcançar o poder foi a ideia primária da federação, e o poder assim conquistado, o poder do número, não é exercido para persuadir, mas para forçar. E assim se fez imagem à besta. Um fraternal abraço a todos e até o nosso próximo encontro.